Olá, amigos, obrigada por nos acompanhar. O mundo hoje passa por uma situação nunca vista antes. Hoje as famílias estão sendo obrigadas mundialmente ao isolamento social. As igrejas estão fechadas, o comércio e até mesmo as escolas. E hoje as famílias enfrentam a situação de ensinar os seus filhos em casa. Muitos têm passado por algumas dificuldades, encontrado algumas dificuldades nessa situação, de não estar preparado, de não saber exatamente como agir frente a isso. Então, estamos aqui hoje para conversarmos com a Silvia Martins. Ela é pedagoga com pós-graduação em psicologia pela USP. Silvia, obrigada por dispor um pouco do seu tempo para falar conosco. É um prazer estarmos aqui. Apesar da distância, podemos estar juntos através da tecnologia, né? É isso mesmo, a Silvia está lá na Flórida, nós estamos aqui no Canadá e estamos usando a tecnologia a nosso favor. Eu gostaria também de identificar a Silvia, ela é a pessoa ideal para estarmos conversando, porque a Silvia educou seus filhos também em casa, através da educação domiciliar ou a verdadeira educação, e hoje eles já são grandes, né? Já estão até formados na faculdade, já estão numa outra fase da vida. Então, Silvia, muito obrigada mesmo por tirar esse tempo e falar conosco sobre este assunto tão importante, onde muitas famílias estão agora passando por esse momento que você já passou e tem tanta experiência aí para dividir conosco. Silvia, qual você acha, frente a essa obrigação, vamos dizer assim, das famílias, né, nesse isolamento social e terem que ficar em casa, mas a vida ter que continuar, principalmente estudantil de seus filhos, qual você acha que é a maior dificuldade que os pais estão enfrentando nesse momento? Olha, as dificuldades são muitas. Uma coisa é a gente fazer uma escolha, fazer uma decisão, se preparar para ela, né? E começar com boa vontade e com uma certa visão daquilo que a gente vai fazer. Outra é a gente ser empurrado e cair no buraco, né? A gente não pulou no buraco, a gente caiu no buraco. Então eu acho que essa é a situação de muitos pais que estão agora, que de repente, sem nem ter pensado nisso, se tornaram pais e professores. E o problema ainda maior é que não só são professores, mas são coprofessores. Então eles não estão planejando o que os seus filhos vão fazer, mas eles estão trabalhando juntos com a escola, tentando colocar em prática ou ajudar os filhos naquilo que os professores estão mandando para eles. Então é uma situação única e é muito interessante, porque nós estamos todos juntos nisso, né? Em vários continentes, em todos os continentes, estamos tendo essa oportunidade. E eu acho que a visão que a gente tem, a maneira como a gente enfoca, faz muita diferença. Se a gente pensar, não, eu tenho que ensinar os filhos em casa, eles não estão indo para a escola, fica muito mais difícil. Mas a gente pode pensar assim como sendo uma oportunidade de conhecermos melhor os nossos filhos. Eu estive numa casa de material de construções recentemente e lá eu fiquei impressionada de ver a quantidade de gente que está fazendo reformas. Falando com o pessoal que trabalha lá, eles falaram que é muita gente. Por quê? Porque o pessoal está ficando em casa e está tendo mais oportunidade de perceber os problemas. Então, eles estão vendo que falta pintar aqui, que ali está sujo, que esse buraco que precisa arrumar, que tem aquela lâmpada que está estragada. E eles podem melhorar muito. Então, tanto o lado de fora quanto de dentro da casa. E eu fiquei pensando, nossa, essa é exatamente o que os pais estão passando. Quando a gente fica mais tempo com os filhos, quando a gente fica reunido com eles, a gente tem a oportunidade de ver coisas que a gente nem percebia quando passava rapidinho por eles. Mais coisas do caráter, mais problemas que a gente está vendo, a gente está mais de perto com a história da educação deles e a gente está vendo aonde eles têm dificuldade, onde eles não têm. Então, eu acredito que, embora Satanás planeje as coisas para o mal, Deus permite porque elas podem ser uma bênção. E eu acredito que essa quarentena que nós estamos passando é uma bênção tanto para as famílias estarem mais unidas, quanto para nós nos conhecermos melhor e ao vermos as dificuldades que a gente tem, a gente procurar uma solução, né? O problema está aí, vamos procurar uma solução, em vez de a gente falar, não vejo a hora que acaba e que eu viro para lá e não olho mais para o problema. Mas eu acredito que a maior dificuldade que os pais
vão ter ou estão tendo com a questão escolar é de organização. Organização e disciplina. Os filhos não querem fazer, os pais querem que façam, tem muita coisa, não tem coisa suficiente e esse ajuste leva tempo. Então não se desespere. Quando a gente vai fazer uma limpeza na casa, demora, a gente faz mais bagunça antes, mas depois as coisas vão melhorando. Se a gente fizer isso com consciência e com disposição, as coisas vão melhorar e vão ficar melhores do que começaram. Muito bem, é isso mesmo. Cada família tem a sua própria dificuldade, né? Tem famílias que são menores, com 1, 2 filhos, outras são maiores, né? Com 4 filhos. Aí fala, nossa, como que eu vou fazer homeschool com 4 filhos? Mesmo a gente sabendo que cada criança, cada ser humano, ele é diferente um do outro. E agora os pais estão enfrentando essas diferenças e como, né, oferecer o mesmo sistema de ensino para pessoas diferentes que reagem de maneira diferentes. Então, realmente eu acredito que é um momento em que os pais estão tendo várias dificuldades e é por isso que nós estamos aqui para tentar ajudá-los. Silvia, o nosso principal foco aqui na TV Terceiro Anjo é ensinar a verdadeira educação, né? Então eu queria que você colocasse assim, quais os pontos, quais as diferenças que existem entre o ensino domiciliar e a verdadeira educação. Olha, a verdadeira educação, ela pode ser exercida tanto na escola quanto no lar. Ela pode ser homeschool, pode ser educação escolar. E a educação domiciliar é só o fato de onde ela está sendo feita. Ela está sendo feita dentro de casa. Então, nesse sentido, muita gente faz educação domiciliar. Pessoas que não têm nenhuma fé, pessoas que não são cristãs, pessoas que fazem por outras razões, mas então a educação domiciliar é qualquer educação dentro de casa. E muitas vezes até o que a maioria está fazendo hoje em dia, né? Que é a escola dentro de casa. O pai, na verdade, é um monitor, mas ele está fazendo tudo o que a escola está mandando e que não é bem educação domiciliar, mas é um tipo de educação domiciliar. Você não está com os companheiros, não está com o professor vendo o tempo todo, e está em casa. A educação verdadeira, por outro lado, ela tem um objetivo muito maior. A gente sabe que o objetivo dela, que o escopo dela é muito maior e o tempo, né, que ela abrange é a eternidade. Então, em termos do que a gente chama de educação verdadeira, a ideia realmente é compreender que a fonte de toda sabedoria é Deus. E sabendo disso, a união com Ele é a coisa mais importante na educação verdadeira. E dessa união com Ele, desse conhecimento de Deus, conhecer quem é a Deus, conhecer a verdade, nós somos libertos. Libertos do quê? Somos libertos desse mundo, né? Desse mundo de pecado. Mas como que isso daí funciona na prática? Essa libertação, o nosso foco muda completamente. Não é que nós vamos deixar de viver nesse mundo, não é que nós vamos deixar de ser úteis, mas pelo contrário, sendo que nós temos a Deus como foco, todo mais vai cair embaixo disso. Nós vamos... E é uma educação que não é só mental, ou só mental e física. É uma educação, como a gente sabe, ela abrange o ser todo. Né? É a parte espiritual, é a parte mental, é a parte moral, é a parte física, é a parte social. Então, essa educação verdadeira, ela só tem ela tem uma escala diferente. Então, primeira parte é a parte espiritual. A parte física é a base de tudo isso, no sentido de que isso vai ter uma influência muito grande nos outros aspectos. E a parte mental vai ser abençoada e vai desenvolver, e nós somos para ser a cabeça e não a cauda. Então vai se desenvolver muito bem. A questão que não é só informação. A educação verdadeira é formação. É formação de caráter, é formação de individualidade e é a formação para o serviço, para você abençoar a humanidade. Muito bem. Frente a essa situação em que os pais foram obrigados de uma hora para outra, as famílias, né, a ficarem com seus filhos em casa e a começar o homeschool e tentar colocar em prática muitos, né, a verdadeira educação e tal.
Vamos levar um pouquinho o assunto hoje para a parte escolar, já que é algo que caiu na cabeça dos pais, assim, e eles estão precisando saber lidar com isso. E também com toda essa questão que você falou, a parte espiritual, a parte física, que tudo é um conjunto, né? Mas nessa parte mental, vamos dizer, nessa parte educacional, os pais precisam precisam preparar a casa, precisam preparar o local de estudo das crianças para que possa ter um melhor aproveitamento. Como que as famílias deveriam lidar com essa parte escolar? Olha, é importante que uma das coisas mais importantes em termos do trabalho escolar é o foco. Então, o ideal é que as crianças estejam num lugar em que elas possam estar focadas sem distrações artificiais. O que eu chamo de distração artificial? É a televisão ligada, é o rádio ligado, é um telefone celular por perto. A presença do telefone celular já traz distração. Então, de preferência, não ter onde a criança possa ver. Agora, outros tipos de distração, na verdade, elas são até benéficas. Por exemplo, o canto de passarinhos, o verde, o céu, ele na verdade, ainda que distraia com um passarinho passando ou com alguma coisa desse tipo, ele é calmante. E essa é a razão pela qual Jesus ensinava na natureza. Então, se você tiver um cantinho que tenha natureza, seja a sua varanda, seja um jardinzinho, né, que a criança possa ver da janela, ou mesmo que ela esteja lá fora e possa respirar aquele ar puro, que está muito mais puro hoje em dia por causa da quarentena, né? Se tiver um lugar assim, é muito bom. Se não tiver, um lugar dentro de casa, talvez a mesa da cozinha, talvez algum lugar onde ela possa estudar, mas sem as distrações que a gente mencionou. Muito bem. Silvia, a gente já espera que as famílias estejam cuidando dessa parte espiritual, mesmo se as crianças estivessem na escola, né? Ter o seu momento de culto, ter o seu momento de atividade física, de recreação. Então, realmente não é em cima disso que hoje vamos focar. É em cima de ter trazido hoje, né, a escola para dentro de casa, como que os pais podem lidar com essa situação para que realmente possa ficar tudo completo, sem ser uma coisa muito difícil para eles lidarem. Na questão do tempo que as crianças precisam passar estudando em casa, porque na escola a gente sabe que é por volta de 5 horas, dependendo do país, né? Tem crianças que passam, né, desde as 8 às 3 da tarde na escola. Em casa, qual seria o tempo ideal que as crianças deveriam estar estudando? E precisa de break? Precisa de uma parada, de uma pausa, assim, nesse momento, nesse horário de estudo? Olha, depende muito da idade da criança e depende muito da idade da criança, da criança em si e da escola, do que a escola está mandando. Então, se fosse uma educação domiciliar, os estudos mostram que 1h30 de educação domiciliar corresponde a 5, 6 horas da escola normal. Por quê? Porque é 1 a 1, porque você está trabalhando você não está tendo problemas de disciplina com outras crianças, você não está tendo outras dificuldades, as crianças terem que estar fazendo exercícios enquanto o professor está ensinando outras crianças. Então, 1h30 funciona. Agora, a situação que se está vivendo hoje é um pouco diferente, porque a escola continua mandando o trabalho correspondente, eu não sei exatamente, eu acho que difere de escola para escola, mas os professores estão mandando o material tanto que passaria na escola como que passaria em termos de lição de casa. Então isso teoricamente seria todo o tempo da escola e mais o tempo da casa, que é muito tempo para a criança, né? E eu acredito assim, que se ele estiver sozinho e se a gente conseguir trabalhar com a criança focada, e essa é a palavra agora, é focada, a gente consegue diminuir muito esse tempo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Quanto menores as crianças,
mais energia elas têm, que elas precisam gastar, que elas foram feitas para gastar. Então, esse tempo de sentar e trabalhar com a questão escolar, com a questão acadêmica, é bom que seja encurtado. Se cada meia hora a gente puder trabalhar e conversar com a criança nesse sentido, vamos trabalhar concentrado, a gente presta atenção aqui e depois a gente vai ter um tempinho para brincar, depois a gente vai ter um tempinho para andar lá fora, um tempinho para pular, para jogar bola com a mamãe, seja o que for. Então isso daí é muito importante. E mesmo para as crianças mais velhas, para os adultos, estudos mostram que ficar sentado por 1 hora ou mais corresponde a fumar vários cigarros. Ou seja, é muito ruim para o corpo. Então, se a gente puder fazer a regrinha, né, dos 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, e a gente colocar, tipo, 1 hora, 60 minutos e 10 minutos de descanso, ou 50 minutos e 10 minutos de descanso, isso vai aliviar muito o sistema. E aí você renova assim, melhora a circulação, faz um pouquinho de exercício, a gente respira um pouco de ar fresco de preferência, é bom que as janelas estejam abertas, isso é uma coisa muito importante para que o oxigênio continue a entrar, que é o que vai dar energia para se pensar, né? Mas esse tempo vai variar com a idade das crianças, mas ele é muito necessário. Agora é o que a gente falou, importante demais é que a gente trabalhe com as crianças para que eles tenham foco. Quando você está fazendo aquilo, faça aquilo, vamos prestar atenção. E depois a gente pode fazer outras coisas. Para isso, o ideal seria que a criança começasse a trabalhar quando ela não está cansada. Ou seja, deixar mais para a parte da tarde, periga de que ela já esteja cansada, que o soninho bateu, né? Depois da comida o soninho bateu. Então encontrar um período em que a criança faça o trabalho escolar primeiro e depois a brincadeira, fazer os breaks, né? ter os intervalos. E uma coisa importante com relação a isso é que a criança tenha dormido, tenha descansado bem. O descansar 1 hora de sono perdido numa noite corresponde a 2 anos em termos de progresso. Como funciona isso? Eles fizeram estudos em que as crianças usavam um relógio especial para determinar o sono delas, quanto tempo elas estavam dormindo mesmo e quanto tempo elas estavam deitadas. Então eram crianças de 4ª a 6ª série. E para algumas crianças, eles disseram para dormir meia hora mais cedo, meia hora a mais do que elas normalmente dormiam. E para outras, meia hora a menos, ou seja, a diferença de uma para outra era de 1 hora. Em 3 dias, essas crianças, quando foram para a escola, eles testaram essas crianças, aquelas que dormiram meia hora a mais, em comparação com as que dormiam meia hora a menos, elas conseguiam produzir com 2 anos de diferença em termos de escola. Por exemplo, as crianças de 6ª série, que acabavam dormindo menos, elas produziam no nível de criança de 4ª série. Então, a questão do sono é muito importante, tanto o sono quanto regularidade. Se a criança dormir pelo menos 8, 9 até 10 horas, dependendo da idade da criança, ela pode mudar só a questão de dormir. Aumenta a capacidade de aprendizagem e de memória, sem contar o humor, né? Que o humor dela pode melhorar muito se ela estiver descansada e as lembranças dela vão ser muito melhores. Então, é muito importante que a criança esteja descansada para poder estar focada. Muito interessante isso que você trouxe, porque muitas famílias, os filhos, como eles estão em casa, não tem que acordar cedo para o horário da escola, eles têm lidado como se eles estivessem de férias. E normalmente quando a gente está de férias, o horário fica mais livre, né? Para a hora de dormir, para a hora de ir para a cama. Então talvez muitas famílias estejam pecando nesse sentido, de estar cuidando do horário de dormir para que os filhos possam ter esse bom sono e no dia seguinte poder produzir bem, né, mesmo em casa, na parte escolar. Outro ponto que você colocou muito importante aí, que foi o foco, e você tinha falado um pouquinho antes, sobre o celular. Eu só quero lembrar aos nossos amigos que nós já temos
2 vídeos que nós fizemos entrevista com a Silvia falando sobre este assunto, sobre a mídia, sobre o celular, os devices, né? Como eles tiram a nossa atenção, o nosso foco. Então, nós vamos deixar o link do vídeo embaixo, você pode assistir depois e entender melhor como isso realmente afeta tanto adultos como crianças. Silvia, a gente, né, perguntou o tempo e tal, mas e você aí comentou o horário, dependendo, seria melhor de manhã, né? A rotina, ela é importante, de ser sempre no mesmo horário, ou pode, tipo, para adolescentes, né, que são de uma idade mais avançada, tem um pouco mais de responsabilidade, pode deixar mais livre? Como que fica essa situação? Olha, você colocou uma palavra muito importante aí, que é a questão de ter mais responsabilidade. Então, se a criança tiver, ou adolescente, for uma criança mais organizada, mais metódica, ele pode escolher, ele pode ter essa liberdade. E se for uma criança responsável, ela pode ter essa liberdade. Mas se a gente tiver uma estrutura, uma rotina, facilita muito. Facilita para a criança não começar a dizer assim, ai, agora eu tô cansado, deixa eu fazer mais tarde eu vou fazer, deixa eu primeiro brincar disso, deixa eu primeiro conversar com os meus amigos. E aí cada vez que você fala, você tá assim, é aquela pedrinha no sapato, a gente se torna pedrinha no sapato, né? Se eles já tiverem o horário fixo para isso, já tiverem uma rotina, então pode ser difícil de estabelecer rotina, mas já está determinado, já está pré-determinado. Então não seria tão difícil, especialmente agora que está todo mundo em casa, a gente já pode se planejar. Se tem um dia que a gente já sai num horário diferente, mas colocando essa rotina. Então, e é o que a gente estava falando, não só com relação ao estudo, mas com relação aos outros hábitos de vida. Então, pelo menos 3 coisas seriam essenciais para essa rotina. O horário de dormir e levantar, que seja o mesmo todos os dias, inclusive no final de semana. Porque como você tinha falado, né, essa mudança no final de semana que a gente dorme mais, acaba não sendo vantajoso. Porque as crianças, para se recuperarem disso daí, demora quase que uma semana. Dessa mudança na rotina. Então nós temos aquele ciclo no corpo de estar acordado e estar dormindo. E no período de estarmos dormindo é que a gente refaz todas as memórias, como eu falei. Então, a rotina de dormir no mesmo horário, levantar no mesmo horário, comer no mesmo horário e ter a escola no mesmo horário. Se a gente tiver esses 3, já vai ser uma grande vantagem. E trabalhar com a criança, olha, vai ser de agora em diante vai ser assim. Vai demorar um pouquinho, é difícil até entrar nesse hábito, nessa rotina, mas vale a pena o esforço. Silvia, eu tenho conversado com muitos pais, principalmente no Brasil, e eu tenho ouvido, assim, 2 lados bem opostos. Uns falam que a escola está mandando muito material, muito trabalho, que está tendo que fazer no computador, slideshows e tal. E outra parte já está reclamando que a criança está tendo muito tempo livre. Como que o pai pode identificar se realmente está tendo uma sobrecarga de material escolar ou se é o filho que está agindo sem foco? Como identificar isso para o pai conseguir fazer? Ele precisa entrar em contato com a escola, se de repente realmente tiver muito material? Como aliviar essa sobrecarga no filho? Olha, para que a gente possa fazer essa identificação, a gente tem que estar acompanhando mais de perto. Então, o envolvimento dos pais, especialmente nessa hora, seria muito importante. Nem sempre as crianças estão interessadas nesse envolvimento, né? E a gente sabe disso também. E dependendo da idade, é claro. Mas acompanhar para ver quais são as tarefas que estão sendo passadas para as crianças e estar do lado dela. E falar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui no relógio, e ver quanto tempo que você gasta. E eu vou dar uma olhada, porque se realmente estiver levando 10 horas ou 8 horas para você fazer todo o seu trabalho, de uma forma bem feita, né? Aí a gente vai dar o feedback para o professor. Talvez o professor não esteja se apercebendo de que está demorando tanto.
E aí vai dependendo também, e eu acho que essa questão tem uma série de fatores. Um é quanto que a escola está mandando de material, o outro é quão focada que a criança é, e o outro é quão rápida que a criança é. Tem algumas crianças que querem a perfeição em todos os detalhes. E elas fazem de novo e tudo arrumadinho, aí acaba demorando mais. E tem outras crianças que fazem tudo tão rapidinho, né? Não querem saber se está certo ou se está errado. Aí elas fazem muito rápido e acabam tendo tempo de sobra. Mas também a percepção de tempo vem muito da gente, né? Como os pais. Eu imagino que alguns pais gostariam assim de dar uma desligada, né? Que a criança pudesse ficar lá fazendo tarefa escolar o dia inteiro, para que os pais possam trabalhar, porque tem esse problema também. Os pais estão trabalhando, muitos deles estão trabalhando de casa. Então, é difícil você conseguir coordenar, ser o professor, né? E ao mesmo tempo você tem as suas próprias tarefas. Mas, então, se você conseguir dar uma monitorada e ver mais de perto o tanto que a criança tem e o quanto está levando, já dá uma ideia melhor para saber se está sendo excessivo. E aí, como resolver esse problema? Então, a gente já conversou de a criança estar descansada, da criança fazer um horário melhor para ela e de se concentrar. Se ainda assim tiver muito mais do que deveria estar tendo, aí é o caso da gente contactar o professor. O professor vai se beneficiar também com esse feedback, com esse contato. E conversar com o professor, porque nem todas as crianças têm supervisão em casa. Então, se você estiver em casa supervisionando, você pode falar para o professor, olha, ele está tendo 20 problemas por dia, ou 15 problemas por dia, e os problemas são mais ou menos do mesmo tipo. Então, eu estou acompanhando, a gente pode fazer assim, em vez de fazer os 15 problemas, a gente pode fazer 10 problemas. Se ele estiver acertando, eu faço, vejo, corrijo. Se ele estiver acertando, aí não precisa fazer tudo, precisa? Porque aí eu posso me dedicar mais a outra matéria que ele está precisando mais. Ou ele tem mais dificuldade, essa criança tem mais dificuldade de ler e compreender. Ele faz mais rápido as coisas de matemática. Então, essas diferenças individuais, o pai pode trazer para o professor e se comunicar com ele. E estar também perto da criança para dar aquele empurrãozinho. Olha, não se distrai agora. E se você fizer bem rapidinho, cada criança... E aí a importância de a gente conhecer o próprio filho. Se você fizer bem rapidinho, a gente pode ter mais tempo de recreio, mais tempo de intervalo. Né? Quanto mais mais rápido você fizer aqui, mais tempo a gente pode ter. Nós temos, no total, 1 hora, ou no total, seja o tempo que você estabelecer. E o que você não gastar de escola, porque você está bem focado fazendo aqui, a gente pode fazer de brincadeira. Então, pode ser um incentivo também para a criança. E foi interessante isso que você falou de conhecer o filho, porque, por exemplo, para famílias que têm mais de 1, 2, 3 filhos, como eu tenho 3, e também faço o homeschool com eles, eu consegui perceber claramente a diferença entre eles, como eles são diferentes na maneira de aprendizado. Eu tenho um dos filhos que ele vai, ele foca, ele fica. Quando ele sente que realmente ele não está aprendendo mais, ele fala, mãe, eu vou dar uma pausa. Ele vai lá fora, ele pula, ele brinca, ele faz o que ele quer, ele volta, senta, quando ele sentiu que fez exercício, gastou a energia que precisava, respirou melhor, ele senta e termina a tarefa dele. Já tem um outro filho que ele passa bastante tempo estudando, assim, um período maior, com o livro aberto, mas a cada 20, 30 minutos ele precisa levantar para fazer alguma coisa e ele volta. Então, assim, às vezes a gente tem que educar, tem que direcionar a criança, mas a gente também tem que respeitar a característica de cada uma, né? Um que faz um pouco mais rápido, ele talvez não faça tão bem feito como o outro que passa mais tempo, mas ele gosta da coisa muito bem feita, né? Então, assim, a gente precisa identificar, precisa ver aonde que eles precisam melhorar, até onde, porque a gente precisa respeitar essa característica de cada um. É importante também, isso que você colocou é muito bom, mas é importante que a gente converse isso com as crianças, para eles entenderem que, esse aqui não está tendo mais intervalo, não é justo que você está dando mais para ele do que para mim, mas é que ele terminou mais rápido, aí ele pode
pode fazer isso. Então é a vantagem que ele está tendo. Então, para as crianças entenderem que tratar da mesma maneira pessoas que são diferentes nem sempre é justiça. Às vezes esse precisa de mais tempo com a mamãe, esse é mais independente. Esses ajustes são aprendidos tanto pela gente quanto pelas crianças também. Você citou também a presença dos pais aí, né? Não só de acompanhar, de ver se fez certo ou não fez, mas muitos pais estão se vendo numa situação de agora eles terem que ser os professores, de terem que estar ali ensinando. Por exemplo, principalmente a matemática é o bicho-papão de muitas mães, né? Muitos pais que não aprendeu tão bem, não lembra tantos anos atrás, e agora o filho vem fazer pergunta de problemas de matemática e isso é o maior medo que os pais têm, muitas vezes, né? Porque às vezes até no livro não está toda a explicação e tal. Então, como lidar com essa situação? Qual a idade em que os pais realmente precisam estar juntos, fazendo tudo? Qual a idade que ele já espera essa independência, pode estar tirando dúvida? E se não conseguir tirar a dúvida, quais os meios que os pais podem utilizar para poder ajudar nessa situação? Certo. Uma coisa que você mencionou aí, né? A questão de idade e independência. Tem a questão de idade, mas tem muito também a questão de personalidade. Eu já tinha mencionado antes, e normalmente eu comento a respeito disso, eu tenho 2 filhos que são muito diferentes. Um que continuou até bem mais tarde gostando da companhia, gostando que a gente fosse lá, que a gente discutisse junto, que lêssemos juntos. E a outra criança era exatamente o contrário. Desde muito cedo era completamente independente. Dizia assim, eu não preciso que você me ensine, eu já sei. Nunca viu na vida, mas dizia, eu já sei. Mas se virava e arrumava um jeito de aprender. Eu achei muito interessante. Então tem a questão da diferença de personalidade. E nisso a gente tem que contar. Eu fiquei tentando ser a professora dessa criança, né? Por mais tempo, até perceber que realmente não funcionava. É uma criança que aprende independentemente. Mas nós como pais e como professores também, eu acho que é uma grande lição para as crianças a gente dizer, eu não sei, vamos pesquisar juntos? Eu não sei, mas eu estou querendo aprender também. Então, me diz o que você já entendeu disso daí e a gente vai tentar resolver esse problema juntos. Porque na vida real é assim que acontece. Quando você for para o mercado de trabalho, é assim que acontece. A gente não tem um professor ou um mentor que sabe todas as coisas. Então, muita coisa a gente tem que aprender junto. E as crianças estão hoje com essa história da internet, eles estão entendendo mais um pouco a respeito disso. Então, os pais se sentarem e dizerem assim, eu não sei, mas vamos aprender. Eu passei, eu aprendi, mas eu já esqueci. Ou isso daí eu nunca aprendi direito, é minha oportunidade. E aí, como fazer? Vamos lá no livro com a criança, vamos ler, vamos passar e vamos rever. Entendi? Então, vamos tentar fazer. Ou se algumas coisas estão assim muito acima, né, daquilo que a gente, que está na nossa zona de conforto. Então, para isso a gente tem a internet. Então, a gente tem outros mecanismos também, né? Você pode, se você tem um professor, um amigo, um parente que é muito bom nisso, você pode ligar para ele e falar, escuta, ou pode passar uma mensagem, né? Escuta, você pode ajudar o meu filho com isso? Aí faz um WhatsApp, né? Faz um face a face e, como nós estamos fazendo aqui, e quem sabe ele pode ajudar. Aliás, foi assim que nasceu um sistema que hoje tem beneficiado gente no mundo inteiro, que é a Khan Academy, academia. Eu não sei se tem o mesmo nome no Brasil, mas esse era um rapaz que estava já formado, que tinha um sobrinho que tinha muita dificuldade com matemática. E ele começou a fazer a longa distância, dar aulas e ajudar o seu sobrinho. Quando outras pessoas viram e falaram, por que você não coloca no YouTube? Ele acabou colocando e tanta gente começou a se beneficiar disso e tanta gente começou a entrar em contato que ele acabou deixando o trabalho dele e fazendo isso de tempo integral. E hoje nós temos aulas de química, de física, de matemática, de história, de tudo à disposição de graça.
E são aulas pequenas de 15 minutos e que elas vão aumentando em dificuldade. Então as crianças podem fazer teste, pode ver de novo, mas aquela questão, é importante que os pais estejam ali também, porque se eles estão aprendendo online, eles podem também se distrair, né? Então se os pais estiverem lá, eles não vão estar conversando com um amigo, não vão estar fazendo outra coisa, é a questão de estar focado. Então, a primeira coisa, admitir que nós não sabemos tudo e ensinar para eles como pesquisar no livro, como pesquisar usando a assistência social da sociedade, né, de outras pessoas, e como fazer uso da internet também, para que tem tudo, a gente sabe que tem de tudo, e você pode encontrar alguma coisa que ensine a criança do jeito que ela é boa de aprender. E algumas escolas estão dando também aulas a longa distância. Então a gente vai vendo assim o que funciona melhor. Muito bom. É interessante você ter comentado sobre o Khan Academy, porque foi um dos meios em que eu utilizei para os meus filhos por mais de um ano. E principalmente para a área de matemática é muito interessante, porque não tem como você sair de nenhum exercício, passar de um exercício para o outro, sem saber exatamente como fazer. E não só isso, hoje tem na língua portuguesa, está traduzido, bem dizer, toda a matéria para o português. Nós podemos deixar depois o link aqui embaixo, né? Estamos fazendo uma propaganda aqui para o Khan Academy, mas é um meio em que realmente ajuda as crianças, os pais, para que eles possam entender. Tem o YouTube também, que eu já utilizei com os meus filhos. Enfim, não tem o porquê a criança sair daquela matéria sem aprender. Tem hoje, como você falou, a internet, os meios acessíveis, né, para isso. Agora, um outro fator é justamente isso, é utilizar a internet, o computador para o estudo. A gente sabe que até adulto é tão fácil desviar o foco, você está ali estudando e aparece alguma coisa, ou pesquisou uma coisa, já apareceu o título de um vídeo que já te interessou, e você já partiu, já saiu dos estudos, já está em outra coisa. Qual o cuidado que os pais deveriam estar tomando com relação a isso? Olha, o cuidado é para ser muito grande, porque o que a gente tinha falado era exatamente isso. O que a gente precisa para aprender é foco, é onde nós colocamos a nossa atenção. E a distração é o inimigo do foco, né? E é por isso a questão das crianças que não conseguem focar, as crianças que têm deficiência de atenção, elas têm deficiência de aprendizagem, porque você precisa disso. E a internet, embora nós estejamos falando aqui que a internet é um meio importante que a gente pode usar de pesquisa para aprendizado, nós precisamos nos lembrar que não tem nada que realmente se aprende muito mais com o 3D, né? Com o livro, com a pessoa, do que se aprende com a internet. Então, o mesmo livro, nós já comentamos no programa que nós falamos de mídia, você ler a mesma questão, o mesmo texto num livro e você ler no telefone ou você ler no computador, a sua absorção daquilo, a sua compreensão e a sua retenção são muito diferentes. E você vai lembrar por muito mais tempo e muito melhor o que você leu no livro, mesmo que você esteja colocando o mesmo tanto de atenção nos dois. E por isso que eu estou dizendo, isso pode ser um auxílio, mas ele não deveria estar no lugar do aprendizado de uma forma mais eficaz, que seria através dos livros e de preferência da vida real. É diferente de você estar assistindo um documentário, né, sobre um assunto, sobre uma parte da história, que pode trazer muita coisa boa. Mas é usar com cuidado e com supervisão. Vai ter um momento de usar a internet que, de preferência, que os pais separem aquele tempo para estarem junto com as crianças. E não que elas trabalhem sozinhas, quer seja na internet, quer seja no telefone, quer seja no computador. Então, esse cuidado é muito importante, por favor, porque o tiro pode sair pela culatra. Porque, como você disse, ele tem um mecanismo muito forte de distração, né? De puxar para uma outra coisa, para um próximo vídeo, e a criança acaba nem assistindo a aula que ela foi assistir no Khan Academy, mas fica fazendo outra coisa. Então, a supervisão é muito importante nesse ponto.
Muito bem, Silvia, nós estamos indo já para o final da nossa conversa. Logo, logo essa quarentena vai acabar, né? A escola vai reabrir, os nossos filhos, né? Os filhos vão voltar a frequentar a escola. Qual você acha que seria, assim, as maiores lições que os pais, as famílias poderiam ter aprendido ou estar aprendendo com essa situação? Eu acho que as lições são muitas, né? A primeira é a importância e a necessidade de estarmos juntos de corpo presente. Na sociedade que a gente vive agora, cada um vai para o seu lado e a nossa família se torna diluída, né? Então nós temos uma vida no trabalho, as crianças têm a vida deles na escola e essa nossa intersecção, né? Essa vida comum acaba sendo muito pequena. E a gente sente o atrito, sente os problemas quando a gente vem juntos. Nós podemos ignorar esses problemas, nós podemos colocar ele debaixo do tapete. Ou nós podemos enfrentar. Nós podemos terceirizar os nossos filhos ou nós podemos ser aquela pessoa, o agente mais poderoso e que tenha maior influência na vida deles. Mas para isso a gente precisa dedicar tempo e presença física. Então, se nós aprendermos isso desse tempo de quarentena, e se nós aprendermos a vivermos, a convivermos juntos, e a tirarmos tempo para estarmos no nosso lar, e, é claro, de preferência a gente puder sair também, né? Mas nos dedicarmos uns aos outros, nós vamos encontrar muitos problemas mais. Mas esses problemas, no nosso caso, que nós sabemos que vai vir um dia de juízo para cada um de nós, né? E nós deveríamos ser os juízes mais severos de nós mesmos, nos é dito pela inspiração. Então, para quê? Porque nós vamos ver as nossas faltas, nós vamos ver as faltas dos nossos filhos e nós vamos trabalhar na correção dessa. Essa hora de quarentena nos mostra como a situação pode ser mudada de uma forma muito rápida. E nós sabemos que o mundo está mudando de uma forma muito rápida. E nós sabemos para onde está caminhando. Os nossos filhos, nós e nossos filhos, temos uma mensagem muito importante. Nós somos para dar essa mensagem, mas se a nossa espiritualidade, a nossa relação como família estiver diluída, não focada, estiver distraída pelas muitas coisas, nós vamos ser aqueles que vamos precisar de receber a mensagem em vez de dá-la. Que nós possamos sair dessa quarentena, desse momento, né, tão peculiar do mundo, mais fortes e com decisão de estarmos mais perto da natureza, de estarmos mais perto de Deus e de estarmos mais perto uns dos outros, para que possamos nos preparar para o grande trabalho e para a grande batalha que temos na nossa frente. Amém. Se você teria mais algumas considerações a passar para as famílias? Olha, eu tenho mais algumas poucas coisas para falar, mas que é bom a gente lembrar. Disciplina é uma das coisas mais difíceis. Minha criança está tão difícil de lidar, ela não faz o que eu estou falando. Então, algumas dicas em termos de disciplina são importantes. O que a gente tinha falado em termos de alimentação, de comer em horas regulares e não comer nos intervalos, permite que o estômago faça digestão e essa energia que o estômago está usando, ele possa usar depois para outras coisas, inclusive para o autocontrole. Mas se a gente está comendo o tempo todo, aí o açúcar está vindo, a insulina vai para cima e para baixo e o autocontrole fica muito difícil. Então, se a gente puder melhorar a nossa questão alimentar, comermos mais vegetais, mais integrais, mais frutas e eliminar o açúcar, as questões de industrializados, a gente, aos poucos, nós vamos ver uma diferença muito grande, tanto no temperamento dos nossos filhos, como nós mesmos, nós vamos ter mais paciência. Outra coisa é que nós sejamos um modelo. Se a gente está o tempo todo reclamando, a gente está o tempo todo dando bronca, a gente está o tempo todo falando alto, as crianças vão reproduzir aquilo que nós somos. Eles aprendem não só pelas nossas palavras, mas muito mais pelo nosso exemplo. Então, essa é uma parte muito importante, que nós possamos falar, ter paciência, não reclamar, falar em voz baixa e com firmeza. Isso vai nos dar mais autoridade e vai ajudar a criança a se acalmar também.
E música, né? Se você puder colocar uma música bem tranquila, orquestrada de fundo, de preferência um hino, hinos, você vai ter um lugar, um ambiente mais calmo. Então, harmonia e calma é muito importante. E, acima de tudo, muita oração. Silvia, muito obrigada por esse período esse tempo que você tirou para passar conosco, conversar e passar todo o seu conhecimento. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja você e a sua família aí do coronavírus. Muito obrigada, você também, a todos os nossos ouvintes, né? E que obrigado pela terceiro anjo de estar assim na frente, lembrando das nossas necessidades como pais, como família e provendo aí o que a gente precisa para aprendermos mais e vivermos melhor agora que estamos tão perto da volta de Jesus. Um grande abraço a vocês. E a vocês, amigos, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto do homeschool, nós convidamos você a acessar o nosso site www.terceiroanjo.com ou também a nossa página do YouTube, Terceiro Anjo, para lá encontrar vários materiais, tanto com a Silvia, como com seus filhos, o Christopher e a Christine, como outras pessoas também que nos ajudaram e nos ajudam com esse material, com tanta informação importante para sabermos como educarmos os nossos filhos da melhor maneira. Esperamos que essa conversa possa ter sido produtiva para você, que Deus te abençoe, te proteja e toda a sua família. Até mais!